gravar. Aqui. Então, vamos lá. Boa tarde. Eu e a Ana Flávia aqui e o Jader representamos, né, o grupo de GT de pessoas físicas, de indivíduos, né, aqui da BCR. A gente acabou de começar esse trabalho, né, tem o quê? Um mês, Ana? Pouquinho, né? Um mês. E a gente está muito feliz de receber aqui 3 super convidados, a Samanta da Acnur, o Thiago do Hospital de Amor, a Fran do Centro Sabiá, e a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre, né, tendências, olhando 2022, o que vem por aí. A gente escutando, né, acho que antes eu pedir para vocês se apresentarem, acho que a gente pode já se apresentar e já responder uma pergunta, né? Que aí a gente já incorpora, né, em quem somos. Acho que a gente está escutando todo mundo falando, né, tendências que vem por aí, muita gente falando, né, 2022 vai ser mais desafiador do que 2021. A gente estava aqui conversando, né, antes, que estamos cansados, não é? Todos nós cansadas e cansados desse ano, né, que parece que não termina, né, mas que passou rápido demais, devagar demais, depende, né? Então, tem várias perspectivas. Então, acho que a gente podia começar, né? Então, vocês falem um pouquinho, né, de onde vem. E olhando para 2022, o que vocês estão olhando, né? A gente está olhando aí, bem na perspectiva de vocês, da organização de vocês, vamos crescer a nossa captação de recursos com pessoa física, vamos manter o que a gente está fazendo, vamos reduzir, né, o nosso investimento, reduzir o crescimento. Qual a expectativa de vocês para 2022? Eu acho que a gente pode começar focado na organização que vocês estão mesmo, só para a gente ter um panorama. Aí a gente podia começar com a Samanta, né? Vamos começar com as mulheres. Samanta, aí depois podemos Thiago, Fran, Thiago. Aí vocês escolhem. Vamos lá, Oi, e super bem-vinda, Samanta. Obrigada pelo convite. Oi, todo mundo. Prazer para os que não me conhecem. Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Fiquei bem feliz pelo convite. Quem eu sou? Então, sou Samanta. Eu sou uma das pessoas que, como eu estava falando, mudou de organização no meio da pandemia. Então, eu estou no Acnur faz 5 meses agora. Mas já foi o suficiente para fazer um planejamento. Né, lá os ciclos de planejamento acontecem entre agosto e outubro, e agora a gente está esperando a aprovação, e para 3 anos. Então, justamente, eu já entrei no furacão, um pouco tentando entender qual que era a música e prever o que ia acontecer. Acho que o Acnur vai crescer, mas eu acho que tenho que colocar que isso não é necessariamente uma questão de expectativa em relação, quer dizer, uma verdade para qualquer organização, e mesmo para a gente vai ser muito desafiador. Essa direção de crescer é muito mais em função do momento que a organização está. Não é uma organização que está no Brasil há muito tempo e a gente ainda faz investimentos para a construção de uma base de doadores que possa, na verdade, aí se estabilizar. Então, a gente, quer dizer, basicamente, a gente prevê crescimento na base que a gente já tem, né, então de doadores que já estão com a gente por meio de uma série de iniciativas de desenvolvimento e retenção, upgrade, enfim, todas essas iniciativas, mas também de aumentar, de trazer novos doadores. Então, com novos canais que a gente já tinha e que está recolocando, e porque um dos desafios que a gente tem lá dentro é um pouco diversificar os canais, né? A gente ainda é muito centralizado em poucos canais, sobretudo com essa questão da mala direta e de toda essa discussão, né? Enfim, era um canal bastante forte para o Acnur que a gente teve que também se adaptar. Então, mas
tendo dado essa introdução, eu acredito que vai ser um ano bem mais desafiador, não só em função da deterioração que a gente vê, né, do país, no país, mas também pelo fato de ser um ano eleitoral, que eu acho que torna tudo um pouco mais difícil, e também em função de todo esse cenário político-econômico, né, que a gente está vivendo, também vai ser um ano assim, um divisor de águas, né? Não tem como fazer um planejamento para além de 22 sem A, ganha tal pessoa, B, ganha tal pessoa. Então, também acho que vai ser um ano bastante de muita incerteza e também divisor de águas, né? E muito desafiador para todo mundo que está nesse setor. Acho que eu respondi, mas... Não, respondeu sim, eu acho que era isso mesmo, né? Eu também acho que vai ser um ano bem desafiador, mas queria ouvir um pouquinho, né? Porque tem várias perspectivas que é isso, né? Vai ser desafiador, mas a gente ainda quer crescer, então a gente vai investir mais, vai ser mais. Ninguém está falando que vai ser fácil, ninguém vai estar falando que vai ser simples, vão exigir mudanças, até comunicação, canais, etc. Mas, né? A gente está buscando o crescimento. Ok. Então vamos lá, quem vem agora? Começar, o Thiago ou o Fran? Vou eu pela ordem alfabética. Então tá Thiago Spera. bom. Então tá, vamos lá, Fran. Bom, prazer, primeiramente, também estar aqui a convite da Flávia, né? Que é uma pessoa que eu admiro, tenho aí no meu portfólio de pessoas como referência, de ter trabalhado, ter a oportunidade de trabalhar com ela. E já atuo no terceiro setor desde 2016, né? Que foi quando eu comecei lá atrás e a conheci. E falando especificamente já do, do que a gente pode imaginar, né, para esse futuro que está chegando daqui a Deixa eu alguns te pedir dias. uma coisa antes. Fala primeiro quem é o Centro Sabiá, só para Sim, eles sim, localizarem. Eu acho que não sei se todo maravilha. mundo Bom, conhece. o Centro Sabiá é uma organização que atua em Pernambuco, né, e desde 1993 trabalha com a promoção da agroecologia aqui no estado. Apesar de hoje eu estar em São Paulo, fiquei um tempo lá em Pernambuco, mas a ideia do Centro Sabiá é fomentar justamente isso, empoderar as famílias agricultoras e também trazer para a pauta essas discussões da comida de verdade que chega na nossa mesa, né, o combate aí ao uso dos agrotóxicos, entre outros pilares também que a gente tem, como o empoderamento das mulheres, que são muitas vezes também agricultoras, e também é um trabalho que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, tem sido com a agricultura urbana e periurbana, né? Então a gente tem um trabalho bem bacana focado nas comunidades que são periféricas na região metropolitana de Recife, e vale muito a pena quem não conhece o trabalho depois seguir lá nas redes sociais, no Instagram, que a gente está mudando tanto a identidade das redes sociais como também lançamos o nosso novo site. Então, falando um pouquinho da Samantha, ela comenta aí de estar há pouco tempo, né, na Acnur. Eu entrei no Centro Sabiá agora esse ano, em abril deste ano, e assim que eu entrei, eu já estava finalizando uma formação, uma especialização em experiência de usuário, que é sempre o que eu busco de conhecimento, né? Eu trago conhecimento que vem surgindo por aí pelo marketing, entre outras estratégias, e busco aplicar no terceiro setor, que às vezes é carente de profissionais que se aplicam, né, em trazer outras informações, inovações tecnológicas. Então, de abril até agora, em novembro, nós viemos desenvolvendo a estrutura de arquitetura de informação, entre outras coisas mais técnicas, para esse novo site ser lançado, que é uma nossa grande aposta, inclusive para trabalhar tráfego, usando o Google Ads, trabalhar outras estratégias como otimização de conversão. Então, a gente tem aí bastante intuito de focar muito mais na produção de conteúdo, né? Porque geralmente, inclusive em organizações, é comum da gente escutar as notícias sobre aonde a ONG vai aparecer, o programa de rádio, isso e aquilo, mas às vezes na internet uma pessoa está procurando informações sobre o que de fato é agroecologia, o que a agroecologia impacta na minha vida, né? São perguntas que às vezes parecem ser muito triviais, mas que fazem sentido para quem está na internet e que, consequentemente, com o volume de tráfego, pode respingar em doações, que é o que a gente mais precisa e o que a gente mais quer. Então, assim, a perspectiva é que, apesar dos desafios, a gente consiga produzir muito conteúdo
para trazer pessoas mais para perto da organização, públicos novos, né? Pessoas que ainda não conhecem ou que não conhecem o tema. Às vezes conhecem a organização, mas não sabem de fato o que é agroecologia e qual é o impacto do veneno, né, no nosso prato diariamente. Então, é assim que eu passo agora a bola para o Thiago. Opa, super, super bacana. Depois a gente vai entrar com outras perguntas, porque eu acho que você fala de um tema, né, e que está tá em alta, né? Tipo, a gente falando, outro dia a gente estava falando com as tendências com o Marcelo, né, o food ativismo, né, o ativismo da comida, então ele tem uma coisa. E ontem eu estava assistindo um investidor bacana, fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto, que ele uma boa parte dos negócios deles é investimento em negócios regenerativos. E ele pode ser doação ou negócio, e ele está trabalhando boa parte das coisas no Brasil. Eu achei incrível o modelo de negócio, o modelo de investimento. Então, agroecologia, não só a parte de sustentabilidade, né, mas olhar para essa mudança de comportamento de futuro, né? Eu acho que tem uma coisa bacana para ser comunicado, né? Vamos lá, Thiago. Obrigada, Fran. Olá, boa tarde para todos. Flávio, obrigado pelo convite. Prazer em conhecer. É a primeira vez que eu estou participando de um bate-papo. Estou muito feliz, bem animado. Eu sou aqui do Hospital de Amor, tá? Um pouco da minha história. Estou no Hospital de Amor há 6 anos, tá? Eu era de São Paulo, mudei para cá minha esposa veio trabalhar como médica no hospital. Eu, indiretamente, falei que nunca ia trabalhar no terceiro setor, ou muito menos no hospital. Porém, me apaixonei pela causa. E hoje acho que corre no meu sangue essa ideia de querer ajudar, promover essa cultura e ver o terceiro setor crescer e se desenvolver. O Hospital de Amor de Barretos teve essa alteração de nome para o Hospital de Amor, né? Então, os nossos pilares são sempre 3: o assistencialismo, a prevenção e a educação, através de algumas questões de pós-graduação e processos científicos. Da pergunta que você fez, Flávio, eu acho que ano que vem vai ser um ano desafiador, mas vai ser um ano que, como a Samantha disse, é um divisor de águas. Então, a gente tem que estar preparado, tem que se atentar às novas tecnologias, como o Fran falou. A gente também aqui passou também por uma reestruturação de CRM, site, e é nessa hora que você começa a colocar as cartas na mesa e separar e falar assim, é bem complicado, porém a gente precisa estar preparado, porque também não adianta a gente ter uma capilaridade, ser conhecido, mas não estar pronto para absorver o doador, para fazer essa conversão. E eu acho que o ano que vem é o desafio de pegar essas pessoas que conhecem, no nosso caso aqui, o Hospital de Amor, e fazer eles se engajarem pelo hospital, pela campanha, pelo tratamento. Lembrando que a gente aqui é um hospital 100% público, né? A gente é 100% SUS, e assim, dependência do SUS não é possível totalmente, então a gente depende das doações. E muito mais é uma coisa que a gente começou a crescer, uma cultura interna aqui, de garantir uma sustentabilidade através das doações menores. O nosso CEO, Henrique Prata, ele fala que a providência aparece, mas a gente não pode só contar com a providência. Eu acho que se a gente conseguir um planejamento de longo prazo, começando já no ano que vem, a gente vai ter uma garantia assim, de manter um atendimento de qualidade, humanizado, não só para o paciente, porque a gente não pensa só no paciente. A ideia nossa é o paciente e o acompanhante. Porque se as duas pontas estiverem bem, eu acho que o tratamento funciona de uma forma melhor e lá na frente a gente vê o resultado, que se possível, a cura. Então, eu acho que o desafio ano que vem é estar preparado e ter essas inovações assim no gatilho, esperando para poder utilizar e poder também tentar transformar. E como a Samantha disse, eu acho que por ser um ano eleitoral, é um ano um pouco diferente, né? Porque em 6 meses as coisas acontecem e os outros 6 meses a gente tem que aguardar um pouco, né? Para ver como que vai ser. Mas a ideia nossa aqui é o planejamento para um longo prazo a gente ter retornos positivos e também investimentos em mídias sociais, captação de lead, mas a gente está contando que tudo vai dar certo. Oba, super obrigado, Thiago.
Eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, que é a preparação, né? Acho que a gente tem que estar preparado, né? Porque não adianta um grande plano, muito investimento, ou pouco investimento, se a gente não está pronto para receber o doador, ele vai embora, né? Ou ele se perde nesse processo, né? Depois a gente vai ter que resgatar. Então, vamos lá. Aqui é um bate-papo, né? Então, eu queria que todo mundo perguntasse, né? Se tivessem perguntas, vamos perguntando. Se ninguém tiver pergunta, eu tenho um monte, né? Então, eu vou perguntando. Mas queria que todo mundo participasse. O Christopher está aí. Christopher, não tem perguntas? Eu sei que ele estava animado. Vamos lá. Sandra, estou vendo. Alguém? Senão eu vou fazer uma pergunta e vocês vão entrando na sequência. Ok, então vamos lá. Tiago, já que o Tiago já está aqui, né, na cara, vamos começar aqui por ele. Deixa eu ver. A gente está falando de preparação, né? Você falou um pouquinho de CRM, etc. A Samantha também mencionou, né, essa coisa de vamos alavancar recursos com os nossos próprios doadores. Então, como é que vocês estão olhando, né? O cultivo do doador, o relacionamento do doador, o que vocês estão pensando? A importância, né, atividades específicas, o que vocês melhoraram. Eu sei a resposta, Thiago, né, mas eles não sabem, então, vamos lá. É que eu trabalhei com o Thiago nisso, por isso que eu estou falando, essa é uma boa pergunta, que a gente trabalhou bastante. Vamos lá. Até para dividir, a Flávia participou um pouco dessa reestruturação, a gente teve uma mudança de CRM, a gente saiu de um CRM que tinha algumas dificuldades para um CRM mais encorpado. Não só um CRM, tá? Foi uma reestruturação mesmo na captação de doadores, pessoas físicas, tanto site, motor de pagamento. Foi uma forma da gente melhorar a experiência do doador dentro do hospital aqui. A gente tinha um site nosso, um formulário que até a Flávia participou disso, era um formulário um pouco confuso, que não tinha início, meio e fim, então a gente perdia muito na experiência do doador. E dentro desse projeto de reestruturação, a gente fez essa mudança para um CRM mais robusto, preparado. Não foi uma preparação de um CRM para curto prazo, a gente fez uma preparação de ondas para a implantação desse CRM e também preparando para que no futuro a gente possa incluir novas oportunidades, novas ferramentas, novas inovações, que a gente vive a cada dia com uma novidade aparecendo, um Pix, daqui a pouco criptomoeda, a gente tem que estar preparado para isso, para saber utilizar. E dentro dessa inovação que a gente fez, que é uma coisa que a Flávia ajudou muito, foi a parte das jornadas, que é uma coisa que é muito importante. A gente tinha uma jornada única para todos os doadores, hoje a gente está com jornadas segmentadas, com jornadas de reativação, de retenção, para melhorar essa experiência do doador, para trazer ele mais para perto. Então, nem que seja uma ligação, um e-mail enviado, às vezes uma palavra nossa relembra nele essa motivação que ele tem pelo hospital, esse amor do hospital de poder ajudar. Então, essa mudança doeu um pouquinho? Doeu, mas já passou. E aí a gente continua agora aproveitando e agora começando a colher os frutos, principalmente agora no final de ano, que é uma perspectiva muito boa da gente conseguir colher frutos positivos e, para o ano que vem, crescer cada vez mais. Samantha, Fran, querem completar? Eu vou só contar. Você sabe que eu vi a primeira campanha de matching de criptomoeda. Vocês já viram essa? Eu vi outro dia. Ela foi bem bacana, era da WSPA, acho, nos Estados Unidos. Super legal. Uau! Eu posso fazer uma complementação, que quando a gente fala de tendências, né? Enfim, não é uma tendência exclusiva para o ano que vem, é uma coisa que já vem sendo falada muito e vai ganhando outras dimensões. Para a gente é um dos pontos de pilares de crescimento, né? Assim, globalmente falando, para além de Brasil, que é essa questão de desenvolvimento de doador, de experiência de doador, que acho que a gente sempre menospreza um pouco, né? Por incrível que pareça.
a gente se preocupa bastante em trazer os novos doadores e, de repente, a gente tem que se ver, enfim, se ver perdendo doadores, né? E daí vai olhando. Então, para a gente, esse é um ponto bastante importante. Então, a gente, de duas maneiras, né? Uma delas é como tornar essa experiência mais multi-channel, né? E como que a gente vê os processos assim de maneira mais transversal entre diferentes canais. Porque a gente trabalha com canais que já são meio híbridos, né? Quer dizer, quando você fala de TV, aí a pessoa depois, isso impacta o site, e aí a pessoa entra no site, às vezes ela desiste, vira um lead, aí você tenta converter, você pode converter por e-mail, você pode converter por telefone, então começa a ficar aquela maçaroca assim, que é até difícil você colocar em caixinha, né? Onde que você está. E esse doador da mesma maneira, ele fez um percurso ali, você quer continuar trabalhando com ele, então como que a gente utiliza diferentes canais? E uma outra iniciativa bastante importante é, assim, dentro do digital também é uma coisa muito importante, né? Acho que digital já era e acho que cada vez mais, então acho que é um canal que vai aumentar a competição cada vez mais, e exigir, demandar das organizações também cada vez mais inovações e jeitos diferentes, e inteligência, uma inteligência diferente, é meio que uma revolução mesmo, né, que a gente está vivendo e que na hora que você migra o sistema, aí daqui a pouco já tem uma outra coisa que você tem que inovar, aí já tem um outro meio de pagamento, aí tem, enfim, acho que é uma coisa sem fim, e para a gente vai ser muito importante entender nem é mais personas, né? Já está outdated, está meio ultrapassado, mas enfim, entender realmente quem são esses doadores, né, da organização, para conseguir fazer jornadas mais personalizadas, para conseguir melhorar a nossa aquisição, para conseguir melhorar os conteúdos que a gente desenvolve, tendo em vista esses doadores que a gente tem. E complementando as duas falas, acho que também fornecer, né? Porque essa questão do relacionamento, ela nem sempre se limita a eu fazer um contato telefônico, né? Porque isso é um dos pontos, um SMS, um e-mail, ok, legal. Só que nem todo mundo necessariamente atende dessa mesma forma, né? Às vezes, para a pessoa, o relacionamento eu estou fazendo doação. Eu tenho informações do que a organização está fazendo com minhas doações, eu recebo, né? Em outros canais que eu estou presente ou que a organização também se faz presente. Acho que esse é um ponto bem importante da gente compreender, porque a parte da estratégia, né, de pensar doadores que a gente perde e reativar essa galera é um ponto. Mas se essa pessoa ficou inativa, para a gente entender o comportamento, será que essa pessoa tinha acesso a informações relevantes antes da gente fazer uma ligação? Né? Por que, em primeiro lugar, essa pessoa fez uma doação? Então, a gente tem várias hipóteses, que aí entra também o trabalho mesmo de fazer uma pesquisa. Né? Acho que por isso que é importante a gente olhar as novas estratégias e abordagens e conhecimentos, né, como experiência de usuário, com otimização de conversão, principalmente, que a gente vai começar a compreender como que as pessoas interagem com o conteúdo que a gente publica. Né? Não é somente olhar uma curtida, não é pegar e falar, e agora? Vou ter que fazer dancinha nas redes sociais para conseguir doação, né? Que aí é o grande dilema. Poxa, agora o Instagram virou um TikTok. Não, não necessariamente. É como você utiliza esse subcanal dentro de um canal de comunicação. Que informação você transmite ali? Como que você se relaciona com essa pessoa através daquele canal? O que você, sabe, transmite? Então, eu acredito muito nessa importância. Por isso que eu falo, né, também sobre a perspectiva e tendência para o próximo ano. É muito mais sobre um desafio, às vezes, de romper algumas crenças e limitações técnicas e trazer esse profissionalismo, né? Que a gente, às vezes, pensa muito mais naquele arroz e feijão de, vou mandar e-mail, tenho aqui uma história, tenho uma mensagem. Nem sempre isso vai resolver o nosso grande dilema, né? A gente precisa entender o que é importante para essa pessoa. E aí a gente só vai saber mesmo se a gente conversa e tem o mesmo tom que essa pessoa também busca nas redes sociais.
Aí não sei se vai aparecer uma pergunta, mas já que você falou, vou eu continuar fazendo pergunta aqui, não vou perder a oportunidade aqui. Vamos lá, você falou da parte técnica, né? Mas eu acho que tem um outro ponto também. Você falou, vamos romper barreiras e crenças, né? Na parte técnica. Mas eu acho que às vezes a gente tem que romper barreiras e crenças da comunicação também, né? Porque, né, o conteúdo, porque muitas vezes a gente fala assim, isso eu não posso fazer, aquilo eu não posso falar, essa foto eu não posso mostrar. Tem um monte de não, né? Então, como é que a gente trabalha? E às vezes esse romper barreiras é até interno dentro da organização, né? Então, como é que eu trabalho para repensar minha comunicação, pensando nessas ferramentas que a gente tem hoje, no relacionamento que o doador quer ter hoje, né? Tem vários Cs aqui, né? Não adianta a gente pensar só como eu quero me relacionar com essas ferramentas, mas qual é esse conteúdo e como eu mostro esse conteúdo. Você já experimentou alguma coisa como isso? Então, É uma pergunta difícil, né? Não, pior que não, acredite que não, porque assim, na verdade, Que isso se bom. conecta muito com a questão de copywriting, né, que é a redação, uma redação persuasiva. A gente está falando bastante sobre o tempo que a pessoa ela fica na internet. Então, a gente está falando muito sobre uma comunidade, né, um planeta hiperconectado. Então, quando a gente parte desse pressuposto de que as pessoas elas estão sendo bombardeadas por várias informações o tempo todo, como que eu consigo falar, ei, ó, vem cá, vem para essa reunião, tem que ter um atrativo, né? Não vou somente falar assim, oi, hoje vai ter um grupo temático. Às vezes a pessoa que está rolando ali o feed não presta atenção, né? Não chama atenção. Então é olhar um pouquinho o que de novo a gente tem de estrutura e de mensagem que a gente quer transmitir. Por exemplo, um dos conteúdos que eu vou abrir aqui, mas ainda não está estruturado, seria algo no sentido assim, sei lá, uma carta aberta, pedido de desculpas. Isso demonstra uma vulnerabilidade para uma organização. Agora, a organização precisa bancar essa primeira chamada do tipo, peraí, como que eu vou pedir desculpa? E às vezes, na verdade, o texto que vem logo na sequência talvez a gente não mude o mundo, mas com a sua ajuda a gente pode transformar a realidade de uma pessoa. Então, esse primeiro segundo que vai ser, como assim essa ONG que eu conheço há tantos anos vai lá pedir desculpa para as pessoas? Na verdade, aquele phishing, né, uma pescagem da atenção de quem está ali numa rede social. Seja numa rolagem vertical, eterna, ou, enfim, um conteúdo que você começa assistindo um vídeo de 5 minutos, daqui a pouco você está vendo um documentário de 3 horas, você fala, meu Deus, como que eu troquei de conteúdo que eu não percebi, né? Esse é só um item para citar, né, para ser citado, assim. Espero ter Contanto que ele seja verdadeiro, né? Tem uma pergunta aqui no chat. Mas a Samantha ou o Thiago querem complementar alguma coisa? Ou vamos para a primeira pergunta? Oi? Flávia, desculpa só interromper rapidinho. Elô, parece que tem umas 2 ou 3 pessoas tentando entrar na sala. Elas estão lá no grupo do GT e o Léo da Geral também colocou aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. A Samantha ou o Thiago querem completar alguma coisa? Ou a gente já tem nossa primeira pergunta do Paulo? Podemos ir para a pergunta, já que... Então vamos. A pergunta do Paulo a gente falou de marketing digital, né? Leads, né? E doadores. Além desse canal, o que é que vocês estão pensando, né? Quais são os canais que serão utilizados para aquisição de doadores? Posso começar. No nosso caso, enfim, o digital é um canal bem forte para a gente, né? Então, todos os seus subcanais, né, face-to-face, search, outras coisas que a gente está testando, digital em outras plataformas, tipo a Amazon, enfim, diferentes coisas. A gente também vai começar a investir mais pesadamente em geração e conversão de leads. E para a gente, conversão de leads também significa a conversão de doadores que entram por emergências, né? O Acnur, ele trabalha também, enfim, quando acontece alguma coisa, tem muitas pessoas que acabam doando uma vez, mas aí é uma pessoa que tem uma primeira experiência com a organização, né? E aí a gente faz um trabalho para converter essa pessoa em um doador
mensal, regular, né, que possa apoiar mais intensamente a organização, mesmo que seja com um valor mais baixo, porque normalmente, né, esses doadores de emergência, eles doam um valor mais alto ali quando é mais necessário, mas eles conseguem se comprometer com esse valor, então a gente faz esse tipo de ação. Então, o lead, a gente chama multi-channel isso, mas é geração de lead e conversão de lead. Retomar o nosso programa de DRTV, que são os comerciais de televisão. Esse também é um canal que a gente já tentou, mas a gente ainda não aprendeu a fazer bem, então organizações grandes também sofrem para conseguir achar, fazer as coisas funcionarem, né? Então a gente pausou e agora a gente retoma o ano que vem. E a gente também gostaria de testar, que também é um canal que a gente quer muito trabalhar há muito tempo e nunca conseguiu, que é o Face-to-Face. E aí só uma questão de como tendência, né? Eu acho que o Face-to-Face é um canal que tem muito potencial para o ano de 22, né? O que a gente observa é que a vida está voltando ao normal, as pessoas está voltando ao normal de verdade, né? Então as pessoas não estão evitando proximidade, acho que são, né? Tinha todo um receio de uma série de coisas que poderiam acontecer ou não, mas eu acho que, pelo que eu tenho ouvido, sem ser uma organização que tem esse canal, os resultados têm sido positivos, e acho que a gente, antes da pandemia, tinha muitas organizações fazendo, né? E agora acho que as organizações que retomarem isso mais cedo vão ter uma vantagem, né? Desses espaços ainda não estarem muito com muitas organizações trabalhando. Claro, o desafio econômico ele está posto para todo mundo, né? Que é um desafio para além de cada organização. A gente teve muita gente que tinha condição de doar, que se tornou doador e que teve que dar um recuo por causa de situação econômica. Então, isso acho que é igual para todo mundo, né? O que a gente também enxerga como oportunidade é olhar um pouco mais para os valores mais altos, para os major donors, né? A gente sabe também que, infelizmente, no país onde a gente vive, houve uma concentração, vem havendo, né? Tem havido aí uma concentração muito forte de renda, desde antes dessa eleição, e é um processo em que tem gente que está tirando vantagem, apesar do Brasil não estar crescendo, né? E essas pessoas, com toda a pandemia, acho que o que eu observo é que elas estão se conscientizando do papel que elas têm de ajudar as causas, os problemas do país, né? Eu vejo esse movimento, a própria pesquisa de doação, né, que o IDES faz também aponta um pouco nessa direção. Então, acho que é uma coisa para a gente olhar também. Super. E a Rita do Médicos Sem Fronteiras falou, voltamos com face-to-face esse ano também. Então, tem algumas organizações já voltando. Tiago, quer comentar um pouquinho? Sim, até completando. Super obrigada, Samantha. Até complementando um pouco o que a Samantha falou, a nossa ideia também a gente tem uma rede grande de unidades de prevenção pelo Brasil, esse primeiro atendimento, que durante a pandemia se fechou até pela necessidade de não ser possível atendimento, né? Então, a gente quer aproveitar tanto essa capilaridade que a gente tem de unidades, hoje a gente está em 17 locais, que são unidades que a gente nunca utilizou como formas de captação, então a gente quer utilizar esses pontos e os eventos que o hospital realiza. A base do hospital sempre foi muito vinculada a uma base agropecuária, então a leilões de gado pelo Brasil, com os coordenadores em pequenas cidades, mas muito parecido com o que a Samantha falou, sempre para doações pontuais, né? Pro leilão, vou doar uma novilha, vou fazer a compra de um gado lá, e a ideia nossa é
transformar esse doador, ou até mesmo o doador leiloeiro, ou o doador que doou a prenda, em um doador recorrente, que seja um valor mensal pequeno, mas que a gente possa garantir uma sustentabilidade. Então, a ideia é essa, é chegar nessa pessoa e falar, você doou, por exemplo, uma novilha, mas além da novilha, se você doar 10, 20 reais por mês, a diferença que você faz dentro da nossa estrutura é maior e ainda você pode continuar doando, continuar nos ajudando, você vai se tornar um apoiador, um parceiro nosso. Então, essa é muita a nossa visão para esse próximo ano, dessa tendência da gente... Seria um face-to-face dentro da nossa instituição, né? Aproveitar essa capilaridade que a gente tem das unidades para absorver. Além disso, o B também é uma jornada, isso a gente foi uma das atividades que estão vinculadas de middle e major donor, para a gente poder aproveitar isso, porque às vezes a gente só pensa em doadores novos, e esquece do doador recorrente, né? Do doador que está na nossa base. Às vezes a gente precisa manter esse relacionamento de uma forma muito amigável e saber que ele é importante, e às vezes até falar isso para ele, porque às vezes o doador doa, mas esquece que para nós a importância dele é muito grande, mas ele precisa ouvir às vezes. Então, até como o Fran falou, e saber qual meio que ele quer ouvir isso, por carta, por e-mail, por telegrama, quem sabe por sinal de fumaça, da melhor forma que for possível da gente se comunicar com ele. Mas o que a gente sente muito aqui é que às vezes uma palavra por telefone surte um efeito assim, gigante. Até para dividir com vocês, durante a pandemia, um dos meses da pandemia um pouco mais complicado que a gente teve, a gente decidiu que a gente iria fazer ligações para os nossos doadores mais velhos, somente para perguntar como eles estavam. Porque a gente soube que muitos estavam em casa sem receber visita de parentes. Então, nossa preocupação não foi ligar para pedir um aumento, pedir alguma coisa. Não, foi para saber como eles estavam, como que eles estavam passando pela pandemia. Nós só dar uma palavra de apoio. E o que a gente sentiu foi um retorno tão grande de eles serem multiplicadores para a gente. E falar para o filho, você não me liga, mas o Hospital de Amor me ligou. Então, assim, ajude. E assim, a gente tem uma preocupação de não só como doador financeira. O doador é o legado que ele leva, né? Isso a Flávia fala muito, do legado que ele transforma, do que ele produz. O doador é naquele momento, mas o legado e a cultura da doação. Talvez uma pessoa mais velha, se a gente consegue ser multiplicador de levar isso para os filhos, netos, e essa nova geração que a gente também quer impactar, né? Então, acho que acaba vindo muito dessa coisa familiar. Ó, eu dou, então você tem que ajudar porque a doação é importante. Então, eu acho que é uma das tendências nossas, voltando, buscar essas pessoas que conhecem a nossa instituição e às vezes também não sabem como ajudar. E às vezes falta da nossa parte, assim, você quer ajudar? Ó, aqui estão as opções, ajude, é muito importante. E às vezes a gratidão da pessoa em ajudar é até maior do que a nossa, porque a pessoa sente assim, tipo, fala e comenta, olha, eu ajudei o Hospital de Amor, eles me ligaram, me mandaram uma carta, então o que eu acho que a ideia da tendência é essa mesmo, da gente mostrar para eles que eles têm oportunidade de ajudar, não só o hospital, acho que ontem, pelo Dia de Doar, uma coisa até numa live que eu participei com o Vergueiro, foi que a gente comentou, é a cultura de doação, né? A gente divulgar isso, promover isso para todos, porque acho que a gente vai ter um país mais solidário e, assim, transformador para todos nós. Posso fazer um comentário? Eu acho que uma coisa que você podia compartilhar, Thiago, que eu acho que é muito legal, que você não vê talvez como tendência, mas para o restante eu acho que os desafios, né? Você tem um desafio, os challenges, vocês faziam pessoalmente, né? Que era a corrida, e que ele foi para o mundo virtual, funcionou e está crescendo, né? Então, aquilo que até durante a pandemia, né? Lá fora do Brasil, vários fizeram caminhadas, cada um na sua casa, etc. Vocês também fizeram aqui com bastante sucesso. Eu acho que isso entra nesse grupo de tendências, onde, né, você engaja as pessoas, olha como é que você traz para perto, né, participa e doa. Essa ideia da tendência que a gente pensa, que até a Flávia citou, é muito assim. A gente tinha um suporte que era uma campanha, chamava Passo que Salvam, era uma campanha de diagnóstico precoce de câncer infantil.
Era uma captação para manutenção de treinamento, tanto de médicos como da equipe multi, para diagnosticar precocemente o câncer infantil em vários municípios. Então, no município tinha um coordenador, que ele fazia a campanha, e por ele organizar a campanha nesse município, ele poderia mandar um médico ou um enfermeiro para o hospital, para receber um tratamento e fazer a ampliação dessa informação. Com a questão da pandemia, a gente teve que mudar muito isso, porque não dava para fazer essas caminhadas que ocorriam um dia determinado do mês de novembro. Então, a gente acabou mudando isso para uma plataforma online para fazer a captação. E uma das tendências é da gente fazer essas pessoas conhecerem o hospital ou a instituição por essas campanhas, por esses desafios, e depois uma conversão para a doação do hospital. Então, muito parecido com a Samantha falou, as pessoas entram por uma situação emergencial, né? Mas depois a gente tentar essa conversão para uma doação recorrente. Então, acho que a ideia é bem essa mesmo, da gente aproveitar todos esses eventos, challenges, corridas, passeadas. Para você ter uma ideia, a gente falava que era caminhada Passo que Salva. Quando a gente mudou para movimento caminhada Passo que Salvam, a gente começou a ter bicicletada, charreteada, tudo que é possível, eu falo para vocês que as pessoas fazem, até competições em casa de dar a volta em mesas para poder ajudar o hospital e divulgar isso. Então, eu acho que essa ideia de converter pessoas que entram por algumas outras oportunidades no hospital em doadores para recorrência e também para a gente poder garantir uma sustentabilidade. Essa campanha é super bacana. Vamos lá. Fran, quer compartilhar algum? Na verdade, assim, aqui do Centro Sabiá, a gente está muito mais num patamar, acho que talvez de início, né, digamos, das atividades. Porque quando eu entrei justamente com essa missão de estruturar, ajudar nesse processo de implementar mesmo a área de captação de indivíduos. Então, para nós, o marketing digital, ainda assim, ele vai ser nosso primeiro pontapé mesmo de grande aposta, por isso que entrou a parte da estrutura do site, e aí dentro disso também tem várias ações vinculadas, que é o trabalho com coleta de leads, a nutrição de doadores, aquisição também de doadores. Então, assim, na verdade, para nós entra muito mais nesse âmbito mesmo. Mas adorei escutar as duas falas, tanto de Samantha quanto a de Thiago, foi maravilhoso. Super obrigada. Vamos lá, aqui o Jader colocou sobre o crescimento da agropecuária, né? Como aqui uma tendência, deixa eu ver aqui. É isso. Mais para o Thiago, que está trabalhando com o pessoal, né? Da agropecuária. Vamos lá, o Christopher, tendência a pensar em coisa fora da caixa, olhar. Né? Posso fazer uma pergunta? Faz a pergunta enquanto eu estou lendo a do Christopher aqui para colocar. Tá, eu acho que tem a ver um pouco do que o Christopher colocou, que eu queria perguntar para os três como é o trânsito do doador pela pirâmide, ou seja, ele entra por um canal e quando ele se engaja em mais ações da organização, vocês conseguem, se ele entrou para a organização talvez por um ticket menor e por uma ação de relacionamento, ele acaba subindo o ticket, isso tem acontecido de forma recorrente, ou diante desse momento atual, talvez a gente tenha visto isso menos, né? O doador tem entrado mais com a doação mais pontual, talvez não tão recorrente, e diante da crise ou do momento tem sido mais difícil transitar com ele pela pirâmide, ou não, ou pelas ações que vocês fazem, vocês conseguem mantê-lo ali vivo, ativo, e talvez até doando por canais diferentes. Desafios da resposta também, já vou começar aqui dando pontapé, porque, assim, paralelo a esse cenário que a gente está vivendo, aqui no Centro Sabiá a gente também fez a transição de CRM. Nós saímos de um CRM, passamos para outro, e isso impacta, consequentemente, na perda de algumas pessoas que fazem doação, e até, às vezes, quando não é perda, é no downgrade, né? Algumas pessoas diminuem, enquanto outras aumentam, então eu estou num processo, inclusive, de montagem desse relatório para poder ver quanto que perdemos, quanto que ganhamos,
para ter essa noção também. E, além disso, trabalhar, né, o que aqui foi falado pelo Christopher, sobre utilizar a nossa base com doadores inativos e afins. Mas, em geral, as pessoas que elas entram para fazer doação, geralmente elas têm comportamentos distintos, né? Tem gente que consome conteúdo da gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, e que se relaciona por ali. Ponto. É esse o engajamento. Compartilhando o conteúdo, comentando, mas se mantém ali. Enquanto pessoas que acessam a página que fala sobre o programa que a gente possui, que é o Comida de Verdade, e essa pessoa se converte em doação, né, uma pessoa doadora, aí o relacionamento ele fica muito mais pautado pelo e-mail, pelo WhatsApp, por esses outros dois canais. Então são comportamentos distintos e perfis também muito alheios, digamos assim. Então, pelo menos do lado de cá, é isso que eu posso dizer. Ok. Samantha, Thiago, querem completar? Eu posso completar, sim. E já fazendo um link com as duas, foi um pouco que eu falei, né? A gente normalmente sempre prioriza trazer mais, porque a gente vê que a gente está perdendo, né? Quando, na verdade, a gente tinha que olhar para o que a gente tem e como que a gente consegue aumentar. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo já desde o ano passado muito fortemente, tanto com, enfim, o Acnur tem uma base muito grande de doadores de mala direta, muitos com uma doação só, então como que a gente consegue fazer um trabalho mais intenso com esses doadores? E como eu falei, um dos vetores é realmente desenvolvimento de doadores existentes, né? Então a gente já mapeou todas as iniciativas, várias delas a gente conseguiu implementar esse ano, e várias outras a gente só vai implementar o ano que vem, de maneira, já depois de ter feito uma pesquisa, entendendo aí quem são os perfis e conseguindo fazer jornadas mais personalizadas, então não só por ticket de doação, mas também por grupo de doador, elaborar, dar um passo além. E aí, respondendo um pouco o ponto que a Ana Flávia colocou, assim, a gente tem um funil, né, uma pirâmide de doação, que ela começa com esse doador avulso, né? Que acontece, sei lá, um problema grave no Afeganistão, e aí a pessoa, às vezes é ali que ela conhece a organização, ela nunca nem tinha ouvido falar, mas daí ela conhece por ali e faz uma doação. Então, diferente de outras organizações que têm programa de voluntariado, ou que faz petição, ou coisas assim, a gente assim, o primeiro ponto de contato principal, né, é essa doação avulsa. Daí, dessa doação avulsa, a gente tenta converter para doação regular, ampliar essa doação regular para um patamar de middle donors, transformar para major donors e, eventualmente, converter para uma herança, que também é uma coisa que está começando a aparecer, né? A gente recebeu 2 solicitações e teve que correr atrás, e está correndo atrás para colocar isso em funcionamento, né? Uma coisa que já é bem desenvolvida em outros lugares, e aqui eu acho que está começando a aparecer esse perfil de pessoas sem herdeiros, né? E que não deixa ao léu, né? Resolve realmente oferecer para uma organização. E aí a pessoa pode fazer alguns caminhos diferentes dentro dessa jornada. E sim, ela tem funcionado. O que a gente percebe é que o doador, que realmente, né, quanto mais engajado é o doador, mais ele assume diferentes papéis. Então, ele é o doador regular e ele faz doações avulsas, e ele é um dos que mais doa. A gente faz special appeals no ano, né, que são momentos ali que a gente faz apelos temáticos e tal. E esses são os doadores que respondem de maneira sempre forte, né? Seja por e-mail, seja por... Então, realmente,
é muito importante desenvolver essa proximidade, né, com o doador. Tem outros casos também, né, que ficam sabendo de outra maneira e chegam, mas é sempre um trabalho de cultivo, né, que gera frutos importantes para a organização. Posso fazer só um complemento para a Samantha? Uma pergunta que me veio durante ela falando. Vocês já tiveram a experiência, que eu acho que dos três, você talvez, a Acnur é que tem mais tempo, né, com o programa de indivíduos. Vocês me ajudam, Fran e Thiago, se sim ou não. Mas a minha pergunta é o seguinte, você já teve a experiência de pensar um doador de pequeno porte para talvez major, um valor maior? Já aconteceu alguma experiência nesse sentido? Quando você olha a sua base ou alguém do time faz algum trabalho mais estruturado e acaba descobrindo ali no meio daqueles doadores que entraram com valores menores, uma capacidade aí doou um valor mais expressivo? É uma curiosidade mesmo. Assim, quando o trabalho que a gente faz com major donors, ele é top-down e bottom-up. Então, a gente tem todo um trabalho que é de identificar dentro da base pessoas que têm potencial e ir fazendo com que elas cada vez doem volumes mais expressivos, e aí do patamar de entrada, né, que é ali R$30, R$40 por mês, a gente tem um programa, uma faixa que é considerado middle donor, e que daí é a partir desse que a gente faz os contatos para major, né? Então, sim, todos os anos a gente mapeia em função de critérios de frequência, de doação, um pouco qual é o pool de doadores que a gente acredita que tem potencial para se tornarem major donors. E aí, esses doadores a gente exclui do trabalho que a gente vai fazer com upgrade de telemarketing e coloca uma unidade interna para fazer esse trabalho. É um trabalho muito recente, então são poucas as quantidades, né? E deve ter um ou outro caso. E a gente tem a estratégia top-down, que é um pouco mapear quem são pessoas. A gente tem um comitê mobilizador, o Acnur não pode ter um board, né? Um conselho. Então, a gente criou ali um comitê mobilizador, que seriam pessoas que não têm o papel ali, né, o mandato, mas que fazem parte de um grupo justamente para mobilizar outras pessoas dentro da sociedade, com poder de doação, com poder de abrir portas, com uma série de coisas, e que ajudam a gente a ir mapeando e abrindo portas para a gente chegar em outras pessoas, que daí são pessoas para quem a gente já faz as solicitações num volume bem mais alto de major, né? Então tem as duas coisas um pouco. Mas é bem recente, assim, na verdade, uma das coisas que a gente precisa desenvolver o ano que vem melhor, né, dar uma melhorada boa e tornar mais parrudo é o nosso programa de middle, que é justamente a porta de entrada dessa estratégia bottom-up para se tornar major. Eu vou falar posso falar uma coisinha? E eu acho que tem uma coisa que a gente não pode ter medo, você falou disso, mas talvez deixar claro, os special appeals, os pedidos de doação adicional, porque dali também você identifica os grandes doadores. Então, eu lembro que em várias ocasiões eu lembro quando eu estava no Greenpeace, que já faz bastante tempo, né? Eu mandei um de transgênicos e voltou, ainda era fax, não era nem e-mail, R$30 mil no fax. A gente até olhava e falava, será que é verdade? R$30 mil devia ser 300 mil hoje, né? Por aí. Pelo fax, você olhava e falava, será que essa pessoa quer doar isso aqui mesmo, né? E era verdade. E ela saiu do nada, ela doava R$30 por mês, e aí você fez o apelo e voltou. E aí, às vezes, né? Então, você às vezes fala assim, mas fazer um apelo especial de uma coisa tão restrita, talvez, vai diminuir. Às vezes diminui um pouco, você faz vários para você identificando, inclusive, quais são as temáticas que as pessoas gostam, porque para uma temática específica pode surgir aqueles. Eu fiz para uma outra organização por e-mail também, a gente mandou um e-mail de apelo especial, voltou 30 mil no e-mail, né?
E aí você tem que ficar de olho, porque na hora que isso acontece, aí esse você, né, também exclui da sua régua tradicional e joga numa régua mais específica. Até o modelo de agradecimento, né, tem que ser mais personalizado, né, coisas assim. Eu só quis completar isso, que você falou do Special Appeal, mas da importância também para você a gente localizar esses grandes doadores. Exatamente, porque é isso, né? A pessoa, ela, às vezes, ela não tem ou não está disposta a doar todo mês 2.000, 3.000 reais, 5.000 reais, mas quando ela vai continuar doando ali os 30, 50, mas ela faz a doação maior e aí você identifica que a pessoa tem uma capacidade diferenciada, né? Porque senão ela nem faria essa doação. É realmente bem lembrado. Ana Flávia, até respondendo a sua pergunta, que você falou da entrada dos doadores, o que a gente percebe muito aqui no hospital é uma diferença, assim, pessoas que conhecem a instituição, que viveram algum momento aqui dentro com algum parente, ou particularmente, pessoalmente, né? E pessoas que conhecem a instituição por indicações. A gente percebe que conhece muito por indicações, acaba vindo como uma doação única, às vezes um valor um pouco mais alto, mas quando a gente começa a fornecer informações, qual que é o diferencial, o tratamento, a humanização, a gente consegue atrair essa pessoa. Agora, quem já conhece a instituição ou recebeu algum tratamento, a gente sente muita a gratidão deles, né? Então, eles querem ajudar de alguma forma. Quando você pergunta assim, a gente consegue de um pequeno doador uma doação alta, a gente sentiu muito nos últimos tempos que, às vezes, não é o próprio doador que faz isso, mas ele se comunica com a família e fala, ó, eu ajudo o hospital, você tem condição, você ajuda também. Então, a gente vê muito essa multiplicação do doador, o jeito da gente tratar, muitos falam, a gente recebe cartas por escrito, que para a gente é uma coisa que a gente guarda e mostra para o nosso presidente, falando assim, o presidente me mandou uma carta e ele assinou. Então, para eles é uma gratidão gigantesca e eles falam, não, se o presidente teve tempo de mandar uma carta, que na verdade é uma mala direta, mas com uma variável do nome da pessoa, essa pessoa multiplica e fala, às vezes, para o filho, fala assim, não, você tem condições, então você vai virar um doador, vai doar todo mês. E a gente sabe de alguns casos de mães que fizeram filhos se tornarem doadores e ainda ligam aqui e falam assim, meu filho doou esse mês? Porque se ele não doou esse mês, você me avisa. Então, são situações que, assim, é muito da multiplicação, tá? Então, acho que é o jeito de tratar o doador, o jeito dele sentir como ele pode ser, e ser transparente, que eu acho que a comunicação, a transparência na comunicação, o relatório no final do ano do que foi feito com o dinheiro, onde é investido, isso é importante para a tranquilidade desse doador e para a gente poder conseguir captar. O Christopher tinha, acho que, perguntado em relação a... Deixa eu ver, porque eu me confundi aqui. Em relação à nossa base de dados interna. Isso a gente está se atentando muito, porque a gente tinha uma base inativa que não se comunicava, a gente era um CRM que a gente não tinha como cuidar disso. Com essa mudança para o novo CRM, a gente fez uma higienização e uma tratativa disso para tentar converter, e muito que o Fran falou, para pesquisar por que aquela pessoa doou e parou de doar. Porque a gente precisa entender também, às vezes parou de doar por um simples motivo, porque mudou o telefone, mudou o endereço, não atualizou a nossa base de dados. Então, a gente consegue a conversão disso para fazer essa pessoa voltar, e às vezes essa pessoa volta até mais motivada do que antes. Fala, nossa, eles me reencontraram, e eu estava querendo ajudar, quero voltar a participar disso. O Jader até perguntou em relação aos eventos. Sim, Jader, a gente teve uma queda, assim, a gente tinha um movimento de leilões por volta de 300 leilões por ano, e jantares, shows espalhados. Durante a pandemia, em alguns meses, a gente não teve nenhum evento, jantar, show foram totalmente cancelados, e a gente impacta muito nessa visão da doação recorrente, que eu acho que é garantir a sustentabilidade, é garantir de que no próximo ano ou no próximo mês a gente possa se manter. Mas eu acho que a ideia é ter a sustentabilidade para que na hora que aparecer uma vaca sagrada com uma doação alta, seja uma possibilidade de investimento numa pesquisa que a gente possa melhorar o tratamento. Mas aqui a gente tem a sustentabilidade para dar o remédio todo mês, não falte
um equipamento, um equipo para a área cirúrgica, que não falte um tratamento. Então, acho que é muito essa visão da recorrência e sustentabilidade. A doação única, acho que é a porta de entrada. E aí, na pirâmide, a gente tentar trabalhar pelas jornadas, a conversão dessas pessoas e se engajar na obra, na causa, para fazer parte também. Super obrigada, Thiago. Estou gostando dessa conversa, mas a gente já deu 1 hora aqui, né? Então, o que eu queria saber se alguém quer compartilhar, né? Alguém que já fez seu plano para o ano que vem, né? Tem alguma tendência, quer compartilhar com a gente, né? Algo de diferente que colocou no plano, ou alguma ideia? Tem muita gente bacana aqui. Eu queria até compartilhar uma coisa que a gente está planejando e a gente já começou a fazer alguns testes pilotos, que é utilizar a nossa base de doadores e na hora e convidar eles para fazer eventos do aniversário dele. Então, o aniversário é participativo. Então, ele, além de ser um doador, ele vira um apoiador nosso. Ele vai pedir doações para o hospital. A gente fez uma semana atrás, uma doadora finalizou uma campanha do aniversário dela. Ela tinha doado para a nossa instituição durante 1 ano um valor aproximado de R$240 no ano, só que ela conseguiu captar, num aniversário de 1 mês, pedindo para as pessoas quase R$4.000. E trouxe para nós mais 40, 50 contatos, mas pessoas que já doaram e já estão conhecendo a causa. Então, a ideia nossa agora é tentar fazer isso em larga escala dentro da nossa jornada, que é uma jornada de aniversário. Mas, assim, se ele puder ajudar, nossa, excelente. Se não, vai continuar recebendo o cartão de aniversário no dia, a gente faz a ligação no dia também, mas tentar fazer ele se tornar um apoiador. Então, acho que é uma tendência que a gente quer para o próximo ano planejar, e até porque no ano que vem é o ano de 60 anos do hospital. Então, a gente pensa até em fazer todos eles se tornarem criadores de festas, de criadores do aniversário de 60 anos, cada um fazendo a sua para arrecadar para o hospital, se engajar, e é o challenge que a Flávia falou, é fazer essas pessoas trazerem para o hospital e depois dentro da pirâmide, pela jornada, pelos meios de comunicação, tentar fazer esses doadores se tornarem recorrentes dentro da nossa plataforma. Isso é legal, porque assim, complementa o que a gente também tem como ideia, né, para fazer por aqui, que é trabalhar essa data comemorativa, né, o aniversário. Recentemente a gente também teve uma doação, não me recordo agora qual foi o aporte, mas foi um presente de casamento, que a noiva acho que ia ganhar, uma coisa assim, ou foi casamento ou foi aniversário, foi uma celebração específica, que essa pessoa resolveu fazer o repasse financeiro para a gente, acho que foi entre 4 a 5 mil reais também. Então, a ideia, quando isso aconteceu, eu falei, gente, então, nesse caso, vale muito a pena a gente fornecer uma estrutura para a pessoa que, às vezes, deseja fazer isso, né? Eu conheço pessoas na minha rede de contatos que costumam fazer isso. Eu não quero presente de aniversário, eu quero que você doe para tal ONG, né? Só me avisa para eu poder depois comunicar para todo mundo, né? Então, tem gente que, às vezes, arrecada nessa mesma faixa, entre 3 a 5 mil reais, o que é uma média interessante, ainda mais se a gente conseguir ter o uso desses dados, né? Das pessoas que entrem no nosso fluxo do nosso CRM. Mas é muito interessante, de fato, ver aí que o Thiago também trouxe essa prática. Eu vou me inspirar nela e estruturar para o próximo ano também já. Super bacana. Mais alguém quer compartilhar algo? Todo mundo quietinho? Hoje ninguém falou muito. Não falou, mas a gente manteve a audiência aí, já tem 10 minutos a mais, assim, acho que o que a Samantha, o Thiago e a Fran trouxeram é incrível, assim, essa discussão. Eu e a Flávia, a gente tem liderado esse GT e, assim, a gente tem conversado muito sobre como debater dessa questão dos indivíduos, da captação de pessoa física, né? Eu acho que em todas as pesquisas, toda a discussão, ontem aconteceu o Dia de Doar, a grande questão está aí posto a oportunidade de engajar as pessoas, além das instituições, doando e participando da nossa causa.
mas a gente escuta também, por outro lado, pelas organizações, da dificuldade de iniciar um programa, de startar, de entender os processos, de saber como engajar, da dificuldade de montar o time com a melhor especialidade para cuidar desse dia a dia, né? Então, acho que muito que o que vocês três trouxeram mostrou muito de que é uma imersão mesmo, né? Talvez, se vocês têm times maiores, e as organizações que também aqui têm outras estratégias além de indivíduos, o que a gente vem observando que é um cuidado também muito especializado para realmente conseguir destravar muito das campanhas de pessoa física, né? As pessoas, assim, tem muitos modelos diferentes. Eu fiquei aqui só... Eu vou deixar as pessoas falarem, Flávio, mas eu só queria colocar um pensamento que eu estava aqui. Por exemplo, veio muito, né? Eu estou trabalhando com o Hospital de Câncer de Londrina, Thiago, e lá o casamento também, mas o aniversário, o leilão, tudo isso lá também acontece. Mas o cofrinho é muito forte, e o bazar também. E aí eu fico pensando, é pessoa física esse tipo de estratégia? É, porque o dinheiro vem de pessoas físicas, mas você consegue dali resgatar os dados de quem colocou esse troco ou de quem comprou a roupa no bazar, por exemplo? E como é que você trabalha se você captura o dado, né? Se você pede autorização e captura, como é que você coloca ele na sua base e trata ele? E diferente do que vocês trouxeram, todas as iniciativas que vocês trouxeram têm muito desse cuidado do engajamento, né? Do tratamento. O doador ele tem que viver uma jornada, ele tem que viver uma experiência, ele tem que, além de doar financeiramente, tem que a história da ocitocina, né? Se sentir lá desejando fazer mais, né? Enfim, querendo doar mais, fazer mais um pouquinho ali, porque se sentiu bem e tal. Isso só é possível na hora que você estrutura o time, a régua, é isso que eu observei muito do que vocês trouxeram, né? Então, é um desafio muito grande. E aí, acho que, para fechar minha fala aqui, e acho que tem uma pergunta da Ana no chat, esse eu acho que vai ser o desafio de 2022, talvez, né? Para quem não começou, para quem não tem a estrutura ainda, porque compreender questões diferentes. Eu acho que tem uma estratégia que é a entrada de recursos para fazer movimentar a roda da organização, mas, de fato, os programas de pessoa física têm que trazer todos esses inputs que vocês trouxeram, é um cuidado muito maior do que só realmente receber a doação, né? Se preocupar com o dinheiro em conta. Eu acho que é o doador engajado, acho que é o dinheiro em conta, mas é o doador no seu dia a dia. E aí requer esse monte de questões que vocês trouxeram, né? Acho que a gente pode até falar que é o doador se sentir especial, né? E parte. Porque na hora que isso acontece, aí a gente fala muito de personalização, né? Que é aquilo, quando o Thiago menciona, ele achou que recebeu a carta do presidente, né? Quantas vezes a gente que trabalha com isso recebe, eu lembro até hoje, né? Que eu até brinco, eu recebi um SMS da Aldeias, quando o Christopher estava lá, no meu aniversário, com eles cantando. Eu, sabendo que aquilo era um programa de relacionamento, fiquei emocionada. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, e quem não sabe, né? Imagina qual é a sensação que a pessoa tem ao receber aquilo às 9 horas da manhã, quase que o primeiro parabéns que eu recebi, tirando meu pai e minha mãe, né? Foi aquele. Então, como é que é isso, né? Então, você fazer a pessoa sentir parte, se sentir especial, etc. O Cristiano, eu adorei. Eu acho que aquele, para mim, é modelo. Ele sempre está na minha apresentação, aquele vídeo. Quando a gente está falando de aniversário, porque eu realmente acho que aquele é bacana e faz a gente, né, sentir um pouquinho da emoção. Então, se é uma organização que trabalha com crianças, você mostrar, né, e você traz um pouco da causa e essa proximidade. Eu acho que é super importante. Mas acho que a gente está acabando aqui. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu, assim, adorei. Eu queria super agradecer a Samanta, o Thiago, a Fran, né, pelo tempo, né, por compartilhar, por falar um pouquinho, trocar aqui com a gente. Eu acho que a gente pode, para fechar também, a gente pode alinhar um pouco da fala da Ana com o que o Marcelino Arra falou com a gente no outro, né? Ele estava falando daquelas montes de portas, né, de doação. Então, a gente tem esse caminho da sustentabilidade, que é o engajamento, você tem um pouco de previsibilidade, né? E que aí você conversa com a pessoa, mas a gente tem também, né, o troco, etc. E aí um vai fortalecendo o outro, né? Porque também a pessoa que doou o troco, em algum momento, se ela recebe uma mala direta, ou vê um anúncio na TV, ou é abordada pelo Face-to-Face, ela já faz uma relação que ela já tem alguma relação com aquela organização, né? Às vezes ela vai falar, já dou, né?
e vai passar para a próxima, mas às vezes já vai ser aquele segundo pedido e ela pode entrar nessa jornada. Eu acho que tem, né, tem vários caminhos por onde a gente começa. Ô, Flávia, eu queria aproveitar, assim, a Ana também colocou a Ana Júlia, né, que ela também está estruturando aqui as doações de aniversário, né, lá no Instituto. Eu queria agradecer, Flávia, eu acho que todo mundo, né, a gente já está aqui, pessoal super engajado, Fran, Tiago e Samanta, vocês sempre são muito incríveis, eu sempre admiro muito o trabalho de vocês três, assim, a energia e o desejo de fazer acontecer. A gente não está vivendo tempos fáceis mesmo, né? A gente está todo mundo muito cansado, muito exaurido, mas acho que só da gente ter tido 37 pessoas, o pico na sala foi incrível. Eu queria lembrar a todo mundo rapidamente, a todo mundo, assim, agradecer aos convidados, que esse formato dos 3 convidados é o formato que a gente desenhou junto para a BCR, né? Então, a gente teve um primeiro dia de tendências, que era o INIARRA, 3 cases inspiradores e pessoas inspiradoras à frente do processo de pessoa física individual, de massa, como eles trouxeram. Em dezembro, já dando spoiler da data, no dia 13, a gente vai trazer o CVCI. É isso, Flávio? Eu falei certo a sigla? Não sei, não tem mas a sigla está certa, porque eu sou uma pessoa dislexa. A sigla não está certa, mas vamos esperar confirmar. A gente vai trazer o mesmo modelo, uma organização internacional, uma nacional grande e uma nacional menor. Não, o Cristo eu falei, porque a minha dislexia já às 5 horas da tarde, eu sabia que eu ia errar essa sigla. Mas Christopher é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A gente está pedindo a eles para participarem. O INSPER, com o programa de aluminais e de grandes doadores também. E o Instituto Jô Clemente, que vai trazer muito dos legados, Samanta. Eles tiveram captações interessantes com advogados, escritório de advogados que ajudou a eles a conseguir legados, então tem uma estratégia, a gente vai falar sobre isso. E eu quero trazer um pouquinho do cheiro da experiência que a gente está vivendo lá no Baobá, que está acontecendo há 4 semanas para agora, que é o Give Circle também, os círculos de doação. A gente trouxe, ontem foi o lançamento do primeiro Give Circle do Brasil aqui, conjunto com o Baobá e alguns parceiros internacionais, então a gente vai falar um pouquinho dessa experiência. Então, só para voltar para o contexto, rapidamente para fechar, tivemos tendência com o INIARRA, vai sair um artigo que vai ser publicado no site da BCR, vai sair um artigo do dia de hoje em formato de notícias, então a gente convida os 3 também para a gente falar sobre. Quem quiser mandar algum depoimento, algum material, alguma frase, alguma coisa para a gente colocar nessa notícia, fiquem super à vontade, compartilhem comigo no privado lá no grupo, ou com a Elô do grupo ABCR, e ela passa para mim, não tem nenhum problema. E dia 13 a gente tem esse último encontro. Então a gente fecha o primeiro ano, os primeiros meses rápidos aí do GT Indivíduos, olhando para 2022 e tendências, assim, olhando para quem nos inspira. Aqui hoje, campanhas de massa, dia 13, Major Donors, tendências com o INIARRA, e aí ano que vem a nossa proposta, Jader trouxe aí a lembrança muito boa, é muito mais participativo, gente. A gente quer que vocês participem mais, que a gente crie dinâmicas, que a gente crie grupos de interação. Então, esse ano não foi tudo muito, muito corrido, mas ano que vem, com calma, a gente quer fazer um planejamento estruturado. E os nossos 3 convidados estão super convidados a nos ajudar aí nessa iniciativa para as pequenas, médias e grandes organizações, né? Então, obrigada a todo mundo pelo dia de hoje. Super obrigada. Obrigada a vocês pelo convite e por todo mundo que está aqui pela participação. Foi um prazer. Eu já fiquei interessada no próximo, já vou estar do lado de lá e contem comigo sempre. Digo mesmo. Eu ecoo o que Samanta acabou de dizer. Estou à disposição. Se puder ajudar e contribuir, pode contar comigo também. Muito bom, gente. Seguimos juntos aí. Obrigadão, então. Obrigado para todos e até dia 13. Até dia 13, gente. Abraço. Muito bom, muito bom. Obrigado. Um abraço a todos e todas.